Hoje é 9 de janeiro de 2025. Agora é 5h37. O TikTok tá caindo demais. Eu não sei o que tá acontecendo. Já 2 vezes já que eu tentei fazer a live e não consegui. Vamos ver se agora vai dar certo. Tanto é que eu liguei primeiro, né? Então hoje é 9 de janeiro. Agora é 5h38 da manhã. Sexta-feira, dia de oração. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Tomara que agora ele não caia, viu? Ó, 2 vezes. Dia de oração é assim, né, gente? Dia de oração. Meu Deus. Então, bom dia para cada um de vocês. Era para mim estar fazendo a live mais cedo, mas o telefone aqui não conseguiu. Vou esperar as pessoas chegarem. Bom dia, Lucimar Mesquita 40. Um bom dia para você. Deus abençoe. Meu cãozinho já tá doido ali, querendo que eu dou ele um pãozinho. Hoje eu dormi sem meia. Eu geralmente eu durmo de meia. Mas eu achei que tava quente. Eu acordei 5 horas. 5h11. Ou 5h11. Só consegui fazer a live agora, vocês acreditam? 2 vezes tentando no TikTok, o telefone não estava dando. E agora que eu consegui. Espero poucas pessoas chegar para depois nós dar início à live, né? Diego Ribeiro Pereira, um bom dia para você também. Deixa eu beber mais uma água aqui, esperar as pessoas chegarem. Braga, bom dia. Galego 03. Bom dia para você também. As pessoas no TikTok também estão demorando a chegar. Então eu vou começar então. Então hoje é dia de oração, né, gente? Geralmente eu proponho na sexta-feira de estar fazendo uma oração. Eu gosto de fazer. Eu levanto geralmente 5 horas para fazer, né? E gosto de, pelo menos uma vez por semana, estar orando, intercedendo pelos meus familiares, pela minha vida, pelo dia a dia, né? Então, vamos começar então, não vou esperar muito não. Geralmente eu gosto de fazer oração, eu joelho, né? Eu dobro o joelho e vou orar. Se você do outro lado aí puder fazer, se você não tiver nenhuma debilidade e puder ajoelhar, também seria bom. Roberto Murali, bom dia, Roberto, Deus abençoe. Então eu vou arredar minha cadeira aqui, né? E vamos orar. A minha esposa orou hoje. Hoje a minha esposa falou que orou.
dizendo, "Oh, não era meia-noite, 1 hora. Esse horário eu já estou dormindo." Então eu começo com somente crer, tá? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti inclinando a minha cabeça, Senhor, me rendendo a Ti, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. O Senhor me fortalece, o Senhor me dê ânimo, saúde, vigor, para que eu continue levando a Tua palavra essa manhã, Senhor. Sou necessitado de Ti, sou fraco e às vezes, Senhor, eu não tenho suficiente capacidade de trazer a necessidade de cada pessoa que está aqui na internet ou que vai ouvir mais tarde. Que o Senhor possa me usar através da sua beneficência, da sua vontade. Que o Senhor traga, Senhor, inspiração. Que o Senhor traga palavras que possam edificar pessoas, Senhor, levando cura, levando salvação, levando benesses para a vida das pessoas, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Agora também, Pai, quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, que o Senhor possa me guardar onde eu estiver, Senhor, que eu possa ser protegido pelo Senhor, nada de mal possa me acontecer, tanto fisicamente quanto mental, Senhor. No meu trabalho, me proteja, Senhor. Deixa que nada de mal me aconteça. No meu lar. Agora também peço, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando a eu continuar tendo revelação, sabedoria, para lidar pelas diversidades do dia a dia. Peço pela minha esposa, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa cuidar dela, Senhor. Não deixa que nada de mal aconteça a ela. Peço pela vida dos meus bichinhos. Eu agradeço também, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, pelo sustento dessa casa, por eu ter um lar, Senhor, por eu ter uma moradia, por eu ter um trabalho. Por isso eu sou grato. Tudo o Senhor tem feito na minha vida. Também, Pai, venho pedir pela vida do nosso pastor, pelo nosso ministério. Ele agora vai completar 50 anos, Senhor. Que o Senhor continue cuidando dele, guardando, dando ele saúde, protegendo o seu lar, dando ele sabedoria para lidar com as pessoas. Cuida dele, da sua família, da sua esposa, do seu lar. É o que eu lhe peço, Pai. Peço também pelos nossos ministros, que vai a lugares levar a Tua palavra. Passa por estradas perigosas, distâncias longas, que eles possam ir e voltar em segurança. É o que eu lhe peço essa manhã também, no nome do Senhor Jesus. Peço pelos nossos ministros, também peço pelos diáconos, que são os ajudadores ali na igreja, estão sempre dispostos a contribuir com o reino do Senhor. O Senhor continua abençoando cada um deles, dando saúde, força, vigor. É o que eu lhe peço, Senhor. Peço também pelos nossos irmãos da igreja, Senhor. Que cada um continue firme no Senhor, que não desanime, continue buscando ao Senhor, Pai. É o que eu lhe peço. Peço perdão se eu magoei alguém ali,
Se alguém tiver alguma coisa contra mim, que o Senhor possa tirar isso do coração dele, Senhor. É o que eu lhe peço, porque às vezes eu estou aqui falando a tua palavra e possa ser que eu fira alguém, Senhor. Então, eu quero que o Senhor me ajude também para que eu possa ser uma melhor pessoa. Eu sei que a gente é ser humano, a gente é, mas em prol da tua palavra, eu tento fazer o meu melhor. Eu sou falho, eu tenho meus erros, mas eu necessito de ti. Então agora também eu quero pedir pelas pessoas da internet que estão aqui ao vivo e outras que vão ouvir também, que elas possam também ser abençoadas. Cada um tem a sua necessidade, eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor possa estar ouvindo as suas necessidades, as suas orações, e que o Senhor atenda a elas, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, Fé. Meu gatinho chegou ali também, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ter meus bichinhos. Nós conversamos um com o outro. Cada um conversa da sua maneira, né? Mas eles são uma bênção no meu lar. E eu agradeço por eles estar bem também. Obrigado por tudo. Amém. Oi, Férias. Férias. Férias quis. Olha lá conversando comigo, gente. Acabou de chegar da rua agora. Então, bom dia para cada um. Deus abençoe vocês. Oi, Férias, vem cá. O meu cachorro quer que eu dou ele um pedacinho de pão. O outro quer que eu dou ele carne. Oi, nego. Vem cá. Vem, sobe aqui. Acabou de chegar, gente, aqui, ó. Olha o preto aqui. Acabou de chegar da rua, ó. Só pra vocês verem. Ele que tava miando aqui pra mim, ó. Vou mostrar pra vocês verem aqui. Ó. Acabou de chegar esse preto, ó. O outro lá é meu cachorro latinho querendo pão, ó. Acabou de chegar o Fez, né, Fez? Roeiro. Você é roeiro, não é? Deixa eu mostrar no Instagram também. Roberto. Deixa eu mostrar no Instagram. Oi, neguinho. Calma. A Ju vai acordar e vai te dar pão, uai. Quase 6 horas já. Hã? Olha lá, ela mandou. E aí? Então, gente, já que eu já acabei de orar, eu agora vou trazer a palavra de Deus. Eu vou ler a mensagem. E eu estou no 5º selo. O 5º selo eu comecei ele ontem, né? Do nosso profeta William Marlon Brando. Tá aqui, ó. 5º selo. E eu estou na página 9. Vou dar continuidade da página 9. Oi, neguinho. Que foi, preto? Olha o Festa aqui. Né, Festa? Então vamos lá. Deixa eu começar então. Então, a primeira coisa que você sabe, ele tem que se referir ao que alguém mais fez. E assim por diante. Então ele começa a levar a si mesmo novamente. Veja você. Mas em Deus o caminho para cima e para baixo, sim. Então nosso profeta está falando. Se você quer buscar a Deus, o caminho para Deus é para baixo, não é para cima, não. Para baixo é você dobrar seu joelho,
abaixar sua cabeça e orar, tirar sua arrogância, ser uma pessoa querendo ser muito alta e diminuir, ser mais humilde, aí sim você está buscando o caminho de cima. Agora, se você ficar só empinudo para cima, a tendência é você abaixar e cair. Então, quanto mais humilde você for, mais simples você for, mais amoroso você for com as coisas de Deus, mais você está buscando o reino do alto. A sabedoria do mundo está tratando em seu conhecimento de encontrá-lo. Eles simplesmente se distanciam dele. Ao fazê-lo, veja a sabedoria do mundo. Se você está tentando explicar algo através da matemática ou algo, recordem, ele mesmo colocou na Bíblia em Apocalipse, não no peço-lhes, perdão, Isaías 35. Creio que é isso mesmo. É tão simples que até mesmo uma pessoa delinquente entenderia. Vem mesmo. Um louco erraria nisso. Nenhum louco erraria nisso. O sábio o passará por alto. Nenhuma pessoa louca vai errar o reino de Deus. Mas um sábio vai passar por alto. Porque o sábio tem muito conhecimento, muita teologia, e as coisas de Deus não são assim. Através de sua sabedoria, ele se distanciando dele ao tentar encontrá-lo. Através da ciência. Agora, não se esqueça disso. Isso estará gravado. Vejam, os sábios, em sua sabedoria, se distanciam ao tentarem encontrá-lo. Por sua sabedoria, eles o perdem. Vejam, se eles pudessem ser suficientemente grandes para se tornarem suficientemente simples, eles poderiam encontrá-lo. Se você for grande o suficiente para se tornar simples o suficiente, vem isso. E vocês sabem que realmente é verdade. Tenho ido a pessoas em seus escritórios e assim por diante, que eram grandes homens, reis. Veja você, e potentados, monarcas, e geralmente eles são grandes homens. Então, eu tenho ido a lugares onde o sujeito tem só uma muda de roupas. Talvez algum ministro que desejava argumentar comigo. E você pensaria que o mundo não poderia girar sem ele. Vejam, isso é só inchaço na cabeça. Vejam, mas um grande homem se assenta e tenta te fazer pensar que você é um grande homem. Veja, ele pode se humilhar. E se Deus é tão grande que ele pode se humilhar. Ao nível tão que o seu ser humano não pode chegar. Veja você. Isso é tudo e em seu. E eles estão trabalhando de encontrá-lo. Agora veja, eles estão tratando de encontrá-lo, enviando os garotos à escola,
Eu obtendo um bacharelado de artes e de grau. E eles estão trabalhando encontraram através de terminologia, teologia da Bíblia. Eles estão tentando encontrá-lo através de programas educacionais e pelos programas organizacionais e através das bonitas e tentando encontrar. Ele não está ali. Absolutamente. Vocês estão lutando contra o vento. Isso é tudo. Vocês estão distanciando disso. Então eles mandam as crianças, os garotos para seminário, para estudar, para saber mais sobre as coisas de Deus. E, na verdade, estão distanciando de Deus. Se eles pudessem ser suficientemente grandes para se tornarem suficientemente simples, eles descobririam, eles poderiam encontrar naquela direção, por seres simples. Mas ao invés que você vai em direção ao conhecimento, você distancia de Deus, dele. Agora deixe-me apoiar isso de tal modo que você não o perderá, desde que você esteja tentando encontrar Deus através da ciência, como sucedeu no Jardim do Éden, como foi nos dias de Moisés, como foi nos dias de Noé, como tem sido nos dias de Cristo, nos dias de João, nos dias do apóstolo e nesse dia, quando você tenta calcular e tenta encontrar Deus através da ciência, você está se distanciando dele o tempo todo. Você está tentando entender. Não há maneira de fazer isso. Simplesmente aceite-o. Vem. Apenas creia. Não tente entender isso. Não posso entender por quê. Isso bem. Uma porção de coisas, há muita coisa que eu não entendo. Eu não posso entender. Eu não posso entender como esses jovens companheiros assentados aqui comem o mesmo alimento que eu. E aqui está ele. Tem a cabeça cheia de cabelos. Eu não tenho nem. Eu não tenho. Nem. Não entendo isso. Eles me disseram que o cálice é responsável por isso. Eu não consigo manter minhas unhas aparradas o suficiente. Eu não tenho cabelos para cortar. Eu não entendo isso. Como o velho dito, isso pode parecer uma mudança de posição, sem importância, mas é importante, porém, não cheguei ao selo ainda. Como aquela vaca preta pode comer capim verde e dar leite branco que produz manteiga amarela, eu com certeza não posso explicar isso. Veja por quê? Seja você, cada um é produto um do outro. E como isso opera, eu não posso explicar isso. Não posso explicar como 2 lírios ou 2 flores da mesma espécie e uma delas é vermelha e a outra é amarela. Uma é marrom e a outra é azul. Não entendo isso. O mesmo sol sobre elas. De onde vem a cor? Vem? Não posso explicar, não.
obstante, você tem que aceitar isso. Quiseram que algum grande teólogo me explicasse como esse mundo parece em órbita. Eu gostaria que você pudesse, cientificamente, atirar uma bola no ar, girando, e deixar que ela fizesse a segunda revolução no mesmo lugar. Você não pode fazer isso. Além do mais, está tão perfeitamente calculado, até o ponto em que eles podem prever o minuto do eclipse do Sol daqui a 20 anos. Eles não têm um relógio ou qualquer máquina que seja tão perfeita. A ela ainda permanece ali, e assim, estando inclinada, que seria se ela endiretasse um pouquinho. Sim, você se tornaria louco ao tentar. Vejam, então, veja você, não tente obter sabedoria para entender, apenas creia. Creia que ele diz. E quanto mais simples você puder chegar, então aí está você. Você o encontrará. Agora estou tão agradecido por isso. Agradecido pelo que ele é, por ter se tornado simples. Agora encontramos no 6º capítulo, versículo 9. Deixe-me começar agora. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortas, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Observe, não há menção de outra besta ou criatura vivente, para esse anúncio do 5º selo. Agora recorde, estava ali no 4º selo, estava ali no 1º selo, 2º, 3º e 4º. Mas não aqui vem. Agora, se você observar, vamos ler de volta um dos selos. Vamos voltar ao 4º selo. Veja, esse é o 7º versículo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E havendo aberto o 3º selo, ouvi a terceira besta dizer: vem e vê. A segunda besta diz: vem e vê. A primeira besta diz: vem e vê. Mas, então, quando chegamos ao 5º selo, não há besta, agora apenas observe. Enquanto ele abriu o 5º selo, eu vi sobre o altar, rapidamente vem, não há besta ali. Uma besta representa poder, sabemos disso. Veja, não é criatura vivente. Agora, uma daquelas criaturas, encontramos no estudo da revelação na igreja que uma delas era um leão, e a outra era um boi, e a outra era um homem, e a outra era uma águia. Encontramos nas eras da igreja que aquelas 4 bestas, significando 4 poderes, se juntaram ao redor dos Atos dos Apóstolos, exatamente do mesmo modo que o tabernáculo no deserto. E vocês entendem por que eu não quero tomar tempo para entrar nisso?
como nós desenhamos isto aqui e mostramos exatamente. Eles estavam vigiando isso. O cordeiro e a palavra, para escutar a palavra, exatamente como foi, como a arca do pacto, no lugar santo, no deserto. E assim por diante. Agora nós até mesmo mostramos claramente pelas cores de cada tribo de Israel e pelo quanto ouvimos as sete eras da igreja. Creio que acho que eu vou ter que arremessar mais para frente. Meu gatinho chegou aqui e me atrapalhou. Maioria ouvi dos textos de vocês, observe que mesmo a natureza da besta era exatamente um emblema tribal, de modo que as 12 tribos colocadas, 4 de cada lado, ou melhor, 3 tribos em cada lado, e as 4 bestas se assentavam, vigiando as tribos de todos os 4 pontos. E fomos a apanharmos os evangelhos e mostramos exatamente 4. Vocês entravam na arca, eles estavam guardando a arca, o pacto. Então, encontramos que o pacto da nova igreja, sua representação na terra era o Espírito Santo. O sangue havia enviado de volta a nós o Espírito Santo, e as 4 bestas representavam, e como as 12 tribos de Israel, enquanto observavam, encontramos suas naturezas, e tomando aquela mesma natureza, e trazendo a cada um daqueles 4 evangelhos, era exatamente a mesma. Uma falsa como o leão, a outra como o boi, e a outra, os 4 evangelhos. Aí está. Os quatro evangelhos são a proteção do Espírito Santo. Amém? Eu sempre me pergunto, isso me veio, agora faz cerca de 6 anos, creio eu, desde que ouvi um grande homem dizendo que aquilo era os Atos dos Apóstolos. Foi apenas um animal, foi apenas um andaimim. Já ouvi isso ser dito muitas vezes, mas ao ouvir um homem de seu calibre, gabarito, como um pregador e como um mestre, que escreveu um dos livros mais famosos que as pessoas leem em todas as partes, e dizer que os Atos dos Apóstolos não eram realmente adequados para os ensinamentos da igreja. Quando os Atos dos Apóstolos são o próprio fundamento dela, não um andaime, não um andaime. O fundamento, porque a Bíblia diz que o fundamento do Deus está edificado sobre a doutrina dos apóstolos. Correto? Cristo a cabeça e a pedra fundamental. E quando esse sujeito se colocou ali e fez aquela observação, eu apenas, meu coração simplesmente se abateu. E eu pensei, não é de se admirar. Bem, eu vejo agora nossos selos aqui simplesmente não estavam revelados. E isso é tudo, velho. Então, isso. Ali estavam eles, ali de pé. Porém, havia algo ali dizendo aquilo. Agora, observe, eles guardam
Agora, quando chegamos a Mateus 28, 19, e percorremos através daquelas o que representava o leão. E chegando ali, descobrimos exatamente por que eles batizavam no nome de Jesus Cristo. E ali estava ele, ali de pé com aquela própria escritura, para guardar a sagrada comissão do batismo, do nome de Jesus Cristo. Correto. Bem, estou saindo das eras da igreja agora. Observe. Mas aqui, quando chegamos a esse quinto selo, agora não há nenhum cavaleiro que segue adiante. E não há nenhuma besta que anunciá-lo. João apenas, o cordeiro o abriu. E João viu, não havia ninguém ali para dizer. Agora veja, venha, observe, nenhum poder de criatura vivente ou há. E no sexto selo, não há nenhuma besta para anunciá-lo. E no sétimo selo, não há nenhuma besta para anunciá-lo. Nenhum poder para anunciá-lo. Vem? Ninguém o anuncia. Depois do quarto selo, não há nenhum anúncio através de nenhum poder da besta. Do quinto selo, ou sétimo selo, de modo algum. Agora notem, eu amo isto. Como os temos do cavaleiro dos 4 cavalos, o cavalo singular, dos 4 diferentes cavalos. Havia uma besta que anunciava o poder. Cada vez que o cavalo montava outro cavalo e o cavalgava, outro tipo de besta, parecia e anunciava. Isto é um grande mistério, vem? Esse é o que é o mistério. É um mistério. Porque anunciando o mistério, porque não há um aqui no quinto selo para anunciá-lo. Aqui está, de acordo com a revelação que o Senhor Jesus me deu hoje. Veja, ou melhor, nesta manhã, cedinho, isto é que os mistérios das eras da igreja já terminaram por volta desse tempo. O mistério do anticristo é revelado nesse tempo. O mistério de sua última cavalgada. E encontramos no seu cavalo amarelo a mistura de suas muitas cores e cavalga diretamente para perdição. Encontramos isso nas trombetas e assim por diante. Quanto nós ensinamos aquilo, e entraria nisto agora, mas sairíamos absolutamente fora do assunto novamente. E nós vamos, ele cavalga. Essa é a razão pela qual não há ninguém ali. Agora, sabemos que há uma razão para tudo que está escrito. Agora recorde que no começo, no princípio, eu disse que ali não poderia existir nada sem uma razão. Se lembram da gotinha de tinta? Bem, agora você tem que encontrar a razão. Há uma razão pela qual eles não precisavam ter uma besta ou um poder para anunciar o rompimento desse selo. E somente Deus pode revelar o próprio. Revelar o porquê. Isso é tudo, porque isso é tudo. Tudo está nele. Mas a razão pela qual eles revelam, o segundo, eu entendo que é porque o mistério do livro da revelação,
À medida que o anticristo está sendo revelado, e ao mesmo tempo que a igreja se vai. E essas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja, de modo algum. Isto é certo. Então longe da era da igreja, por esse tempo, a igreja está absolutamente raptada. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até ela voltar com o seu rei, no capítulo 19. Porém, esses selos aqui estão revelando o que tem sido, o que é, o que será. Vem, e agora, o que era para ser, para a era da igreja, foi revelado através desses selos. E agora observa o que acontece. As 4 etapas do seu cavaleiro têm sido revelado aos 4 etapas do anticristo. Cavalgando têm sido reveladas nesse tempo, portanto eles não precisam ter mais nenhuma. E havia 4 criaturas viventes da parte de Deus para anunciar o cavaleiro, enquanto cavalgava. 4 bestas, não 4 poderes. Agora, através da interpretação, segundo os termos de símbolos bíblicos, sabemos que besta significa poder. Agora vamos nos aproximar disso. As 4 são bestas na Bíblia, que representam um poder entre o povo. Agora, se descobrimos como em Daniel, quando ele viu uma determinada nação se levantar, aquilo talvez seria um urso segurando uma costela no seu lado, um silo. Então ele viu outro poder se levantar em uma cabra. Ela representava algo. Então ele viu outro poder se levantar e era uma leoparda com muitas cabeças. Ele representava um determinado reino. Então ele viu outro se levantar, um grande leão com dentes, e ele pisoteava o restante. Esse representava um poder totalmente diferente, completamente. Era um reino de Nabucodonosor, e o outro era espécie de um sonho. Daniel viu uma visão. Nabucodonosor teve um sonho, mas Daniel interpretou seu sonho, e ele estava exatamente de acordo com a visão. Amém? Irmão Brana, bate no público. Se você apenas soubesse o que aconteceu antes de sairmos daqui, você compreende, 6 sonhos consecutivos se encaminharam exatamente com a visão. Amém? Vem um sonho interpretado, é uma visão. Porque uma pessoa talvez não tenha nascido com um subconsciente para permanecer, ver isso, estando de acordo. Então Deus mergulha em seu subconsciente e fala com ela. E ele prometeu que nos últimos dias ele visitaria o povo em sonhos e também em visão. Vem? Agora, uma visão é quando você está totalmente acordado, de pé, exatamente assim. E certas ocasiões,
certas coisas são reveladas e você se firma. Eles falam exatamente sobre aquilo. Vê o que aconteceu e o que acontecerá e assim por diante. Mas agora, um sonho é quando você está dormindo e os seus 5 sentidos estão inativos e você está em um subconsciente, você está em algum lugar, porque quando você volta, você se lembra de onde você esteve, você se lembra daquilo por toda a sua vida, vem. Então, é o seu subconsciente. Então, em ordem. Veja, a diferença do sonho e da visão é diferente. Como congressista, costumava dizer, você não pode ser uma coisa que você não é. E isso é exatamente correto, veja. Então, se você nasceu um vidente, agora veja você, para fazer isso, aquelas duas consciências têm que estar exatamente juntas, não uma aqui. Com os 5 sentidos ativos. E a outra ali, você está dormindo. E os 5 sentidos desativados. Mas veja você, quando ambas você nasce perfeitamente juntas, você não vai dormir. Você simplesmente vai ter uma parte. A outra, desta maneira, você não vai dormir. Não há espaço suficiente para ir dormir. E você não pode tomar a si mesmo desta forma. Pois dons e chamados são predestinados por Deus. Eles são dons. Então é um dom que Deus deu à pessoa. E chamados por Deus, mesmo sem arrependimento. Diz a Bíblia, vem, eles foram ordenados antes da fundação do mundo. Vem? Agora descobrimos que uma besta de Daniel significa um poder se levantando no meio do povo, correto? E na visão de João aqui, também mostrou que eram poderes nas nações se levantando, como os Estados Unidos. Aparece em Apocalipse 13, como um cordeiro. Então, se você deseja saber de modo diferente, você diz, bem, isso está falando sobre poder nacional. Isso também representa poder santo. Também uma besta, você sabe disso? Observe, receba 4. Observe, Rebeca, quando a serva de Abraão, Eliezer, quando ele veio apanhar Rebeca, ela montou em um camelo, o mesmo camelo ao qual ela deu água. E ela montou naquele camelo, ela encontrou o seu noivo. Então, invisível, a própria coisa a qual ela deu água foi a coisa que levou para o seu futuro lar marido. E é a mesma coisa hoje. Veja, a própria coisa que a igreja está regando, a qual é a semente, e a semente da palavra é a própria palavra que se torna viva e nos leva para o nosso noivo. Invisível, vem. E veja quão perfeito Israel havia deixado a casa, estava fora no campo, longe de sua casa, quando Rebeca o ouviu. A igreja se encontra com Cristo dos ares. Então ele a leva de volta para a casa do Pai, onde as nações estão
Preparadas, Isaac levou Rebeca do mesmo modo. E note, foi amor à primeira vista. Oh, que coisa! Ela simplesmente correu para encontrá-lo. E esta é a maneira que a igreja se encontra com Cristo nos ares e estará com ele para sempre. Agora temos da Bíblia. Esta besta são poderes, observe. Eu quero agora, quero que vocês observem. Vou ver se dá para me ler só mais um versículo e eu vou encerrar, tá? O diabo teve sua 4 bestas de cores diferentes, mudando para seguir em frente. Ele tinha suas 4 bestas. Pois todas 3 se reuniram em uma só cor e transformaram aquele em um cavalo amarelo, um cavalo branco, um cavalo vermelho, cavalo preto. E vimos que cada um daqueles era uma etapa do seu ministério, uma etapa da igreja primitiva que havia formado uma denominação. Em Niceia, a igreja pentecostal original sobre o qual o Espírito Santo foi derramado, descendo, apoiando o espírito do anticristo. Formou uma organização, deu à luz a algumas filhas organizacionais, mudando o seu poder 3 vezes e os colocando e fez um cavalo amarelo. Então, deu um nome chamado Morte. E o cavalgou para a eternidade. Simplesmente tão claro quanto poderia ser. Agora observe. Foi-lhe dado esse cavalo e ele o está cavalgando. Deus também tem, como todas as vezes. Agora observe. Quando o anticristo apareceu, primeiro em que ele apareceu, apareceu cavalo branco. Veja, ora, tão inocente o quanto ele podia ser, apenas é um Cristo. Não, peraí. Eu me perdi aqui. Apenas uma doutrina na igreja. Eles queriam companheirismo. O seu companheirismo era Cristo. Mas ele queria um companheirismo. Ele simplesmente não podia suportar isso. Eles queriam obter. Bem, você sabe como grupinhos se levantaram na igreja. Vocês sabem disso. Vocês, pastores, vêm. Eles, como eles dizem, passaram da mesma plumagem. Mas se somos nascidos de novo, irmãos, essa não é a atitude a ser tomada. Veja, não agora. Nós, se fizermos algo errado em nossos irmãos, vamos apenas orar e manter isso diante de Deus. E amar aquele homem até trazê-lo diretamente à presença de Deus. Vem, esta é a maneira, realmente, a maneira para trazer isso. Você sabe que Jesus disse, haverá ervas daninhas aqui, ali, porque Jesus disse que haveria, mas não as arranque. Você apanhará o trigo com elas. Vejam, apenas deixe-as de lado. Ele fará, deixe que ele faça a separação quando a hora chegar. Vem, deixe que cresçam juntos.
Então vai ter irmão seu na sua igreja que vai ser uma erva daninha, vai crescer junto com você e só Deus pode arrancar. Infelizmente tem. Observe, quando a besta saiu, o anticristo saiu na besta, seu poder. Eu amo isto. Começo começo a me sentir religioso agora. Vejam, talvez o estímulo. Observe quanto o anticristo ou aquelas revelação na presença daquela bola de fogo pairando ali no quarto até, irmão, embora eu tenha visto desde a criança, todas as vezes que ela se aproxima de mim, ela me assusta. Ela quase me deixa numa condição de inconsciência. Você jamais se acostuma, não há como, há muita sagrada. Observe quanto o anticristo seguiu 4 vezes no seu ministério de... Eu vou encerrar por aqui, gente, vocês não levam a mal não, porque é 1 hora de live que eu faço. Eu comecei, era 5h38, agora é 5h34. Então eu sou obrigado a encerrar a live agora, para não passar do horário. Então Deus abençoe vocês. Fique com Deus, tenham um bom dia. Eu não vou prolongar muito, que eu tenho que encerrar a live rápido para não passar do horário. Então, um bom dia para cada um. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrar a live. Fique com Deus aí. Eu encerro primeiro aqui no Instagram. No Instagram que eu encerro.